Sejam bem-vindos ao Notáveis EducBank, onde celebramos os protagonistas e as mentes que transformam as coisas por meio da inovação e da educação. Eu sou Danilo Costa, fundador do EducBank, e hoje tenho o prazer de entrevistar um dos empresários que mais tem nos inspirado no setor, o Jair Ribeiro, para debatermos sobre inovação, desafios e tendências. O Jair é formado em Direito e também em Economia, tem mestrado em Berkeley, já atuou como Visiting Scholar da Faculdade de Educação de Stanford, teve uma trajetória profissional meteórica, começando no Pinheiro Neto, fundando o Banco Patrimônio, foi MD do JP Morgan em Nova York, foi co-founder da CPM Braxis, sócio da Ser Trading, CEO do Indusval, é um dos fundadores da Casa do Saber, da Parceiros, membro do Conselho Estadual de Educação, conselheiro do Paula Souza e, mais recentemente, como se não bastasse, se tornou também sócio locomotiva da PROS, uma proposta super legal de ensino profissionalizante. E é com essa bagagem que o Jair subiu a barra do nosso setor, deixando a nossa vida mais difícil. Jair, é um prazer receber você aqui no EducBank, mas antes da gente começar, eu queria te perguntar como surgiu a sua paixão pela educação. Muito bem, Danilo. Prazer estar aqui, cara. Surgiu de uma discussão que eu me lembro de ter tido com amigos, né, quando eu tinha uns 20 anos. Eu falei assim, poxa, o Brasil tem uma situação, a educação pública é muito ruim ainda. Naquela época, 40 anos, já era ainda pior. E com uma certa indignação de que se eu tivesse nascido 4 quilômetros, 5 quilômetros de onde eu nasci, eu teria tido um outcome totalmente diferente. Porque eu nasci de uma classe média alta aqui de São Paulo, família estruturada, fui para uma super escola, fui para a escola americana, fiz USP, depois estudei lá fora com bolsa. Quer dizer, eu tive uma educação muito robusta. E isso que me fez conseguir ter uma carreira relativamente bem-sucedida no mercado financeiro, no mercado de tecnologia e agora na educação. E de novo, se eu não tivesse tido a sorte de nascer num lugar onde eu nasci, de ter a família que eu tive, eu não teria esse resultado. Então, me incomoda muito essa falta de equidade e desigualdade que existe no Brasil. E o grande equalizador, você sabe bem, é a educação. Então, eu acho que esse é um dos fatores importantes. O outro é que, se você pensar bem, você também é movido, eu também sou movido a desafios. Eu acho que tem um desafio maior intelectual do que tentar ajudar a melhorar a educação pública no Brasil. Acho que é difícil achar outro. Então, também uma coisa que me dá uma certa gratificação importante de poder, não só poder devolver, tentar melhorar a vida dessa garotada que está cursando na escola pública, mas também pelo desafio intelectual de você abordar um tema assim e acordar todo dia de manhã e falar assim, puxa, o que nós vamos tentar resolver hoje? Qual o pepino? Qual é o caminho que a gente vai tentar para melhorar? Claro, isso é um trabalho de milhões de mãos e eu estou numa situação até muito confortável, porque eu não estou lá no dia a dia ensinando no Capão Redondo o garoto no turno noturno assim, da escola do ensino médio aqui da capital. Esse é o difícil. Eu estou mais na fase de formulação de propostas, de apoiar, de assinar um cheque e tudo mais, mas o difícil mesmo, e quem a gente tem que apoiar é quem está realmente na ponta lá, ensinando a garotada. Jair, uma coisa que chama muita atenção na sua carreira, que você sempre teve uma tolerância muito grande para tomar risco e, ao mesmo tempo, sempre conseguiu inovar em diferentes setores. Como foi isso? Então, a primeira vida foi como advogado. Aliás, meu pai é engenheiro, meus 2 irmãos são engenheiros, meu pai falou a vida inteira, você pode fazer qualquer coisa desde que faça engenharia primeiro. Eu falei, puxa, eu não quero fazer engenharia, detesto cálculo. Eu falei assim, aí quando eu estava no último ano do colégio, eu fiz uma matéria, sei lá, sobre modernismo até. Escrevi, minha mãe leu e falou, você escreve bem até, Jair. Eu falei, podia ser advogado, né, mãe? O que você acha? Daí eu falei, pai, eu não vou fazer engenharia, vou fazer direito. Um pouquinho diferente. Daí o pai falou assim, eu dou graças a Deus que ele tenha. Ele falou assim, mas dinheiro é pouco, hein? Faz alguma coisa junto com isso. Daí eu fiz economia. E foi ótimo. Então eu fiz as 2 faculdades juntos. E daí comecei a trabalhar no Pinheiro Neto, foi onde eu aprendi a trabalhar, de fato. A ética de trabalho ainda é do Pinheiro Neto, que eu ainda chamo de minha alma mater. Eu fiquei 7 anos lá e fiz até mestrado em Direito, depois você falou Berkeley e tal.
Mas depois eu estava lá no Pinheiro Neto, eu fazia societário. Então eu fazia... O seu Pinheiro Neto ainda era vivo nessa época? Pinheiro Neto era vivo, muito. E o doutor Pinheiro Neto era vivo mas a gente cuidava só da última parte da operação. Só os caras já tinham negociado preço, já tinham negociado tudo. Eu era do aspecto da parte societária. Eu só escrevia lá para acertar o contrato e tal. E como eu fazia economia junto, tinha feito economia, eu fazia um pouco mais de conta que um advogado normal não fazia. Então, me dava uma certa projeção nessa atividade. Eu falei assim, poxa, mas eu não quero pegar só a primeira parte, eu quero pegar tudo. Deixa eu ir para fazer uma operação inteira, negociação e tal. O que faz isso? Um banco de investimento faz isso. Tinham poucos bancos de investimento na época presentes no Brasil. Eu me lembro de sentar, eu conheci o meu sócio, que ficou meu sócio, o Baglione. Ele tinha 50, eu tinha 27. A gente sentou no Rubaiá, eu me lembro muito bem. Falou assim, poxa, João Paulo, vamos fazer um banco de investimento aqui no Brasil? Um boutique de M&A, né? Não era um banco de investimento ainda. Ele falou, não, vamos, mas a gente tem que se associar com algum banco americano. Quem que não está aqui? Salomon Brothers não está aqui, Morgan Stanley não está aqui, Merrill Lynch não está aqui. A grande maioria não estava aqui. Daí eu falei, poxa, legal. Daí eu liguei para um advogado americano, sócio do Cleary Gottlieb, de um escritório americano. Falei assim, Tony, a gente está com essa ideia aqui, quem que você conhece que pode me apresentar? E ele falou, putz, Jair, eu sei super bem, conheço um pessoal da Salomon, quer ir para a América Latina, vou te apresentar para os caras. E eu falei, pô, long shot. Né? Um cara de 27 anos, eu tinha acho que ido para Nova York uma vez só, com eu e o GB, eu e o João Paulo, nós fomos lá e a gente apresentou um business plan para eles. É muito gozado isso. O meu business plan tinha uma página e meia e o resto era biografia, currículo das pessoas que estavam envolvidas. E na página e meia a gente falou assim, primeiro nós vamos fazer uma boutique de M&A, depois nós vamos fazer uma distribuidora, depois nós vamos fazer uma corretora, depois nós vamos fazer um banco de investimento, depois a gente vai fazer um private equity e tal. E sem muito número, sem muita base estatística, sei lá, e nós fizemos exatamente aquilo. O mais legal foi que nós construímos exatamente aquilo. E aí eu fundei o Patrimônio, que depois virou uma distribuidora, depois virou uma corretora, depois virou um banco, depois virou até o Pátria. Hoje o Pátria é derivado do Patrimônio, na área de private equity. E a gente foi uma época muito feliz, eu acho. Tivemos um sucesso relativo bastante grande naquela época. E ao final da década de 90, sei lá, 99, a gente nos vendemos para o Chase, né? E depois Chase, JP Morgan, depois eu fui trabalhar no JP Morgan Nova York, então, caramba. Então, mas também como as coisas acontecem, né? Aí eu já tirei um sabático, fiz a Casa Saber, comecei a Parceiros Educação. Daí eu queria desenvolver a minha parte espiritual, porque eu estava muito focado só na parte material e tal. E eu fui para a Índia. Então, eu estava namorando com a menina. Nós fomos passar 3 semanas na Índia, em Rishikesh. Fui ver o Sai Baba, sabe, espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava lendo aqueles jornais indianos. E naquela época, 2005, as empresas indianas de tecnologia estavam tradando a 46 vezes EBITDA. Estavam crescendo a 45% ao ano. Você não conseguiu desligar nem no sabático. Eu falei assim, essa parte material e espiritual, vamos deixar um pouquinho para trás. Cheguei no Brasil, juntei com o head de parte de TI da Bain, nos Estados Unidos, né? O head mundial da Bain de tecnologia, o David Spielberg, um cara aqui no Brasil, o Rogério Brecha, nós três vamos fazer uma empresa vamos fazer a Tata, vamos fazer a Infosys, uma empresa de serviço de tecnologia no Brasil. E isso foi uma aventura incrível. Em 2006 a gente começou, nós analisamos 15 empresas, compramos 7, fundimos com a CPM, depois o Bradesco. A gente saiu do zero, eu fui o CEO dos primeiros 3 anos, do 0 a 5 mil funcionários em um ano. Do 0 a 5 mil funcionários em um ano. Inacreditável. Foi bem louco. Foi bem louco. E aí, com todas as agruras de você juntar 6, 7 empresas, foi um trabalho insano. Poxa, por um período eu achei que poderia ser difícil, depois a gente pegou 2008, que foi um ano difícil, a crise, né? 2009, mas em 2010 o Brasil começou a bombar, o Brasil era a posta da vez. E eu estava procurando até um private equity para vir para investir na CPM Braxis, que chamava.
E aí vieram os franceses, os americanos e os espanhóis querendo comprar a empresa. Aí eu falei, puxa, aí os caras estavam querendo oferecer X vezes EBITDA com Proforma e tal. Eu falei, poxa, acho que vamos vender que tá melhor. E a gente acabou vendendo aí, em 2010. A gente vê aí menos de 0,1% dos empreendedores conseguem fazer um exit. Aí a gente está conhecendo a verdadeira definição de... 2 exits, né? Mais, né? E existia já esse termo que é tão glorificado hoje, do empreendedor serial. Isso já existia, né? Depois eu tive uma outra vida num banco comercial que não foi tão boa assim. Tá? Então não quero também cantar de galo assim, que foi mais difícil. Mas essas duas, acho que também tem o aspecto do timing ser bom e tem o aspecto que eu estava colocando de querer assumir riscos. Eu acho que isso para o empreendedor que está ouvindo e tal, você assumir riscos calculados para você ter algum sucesso de fato e crescer, você faz isso bastante também, tem que assumir determinados riscos, o empreendedor tem que ser otimista com relação ao que ele vai fazer e tem que assumir determinados riscos. E eu acho que isso é uma característica própria da pessoa, mas que também pode ser desenvolvida. Quantas escolas a Parceiros apoia hoje no Brasil inteiro, Jair? Então, você falou parceiros, mas só para complementar o que você falou, quer dizer, há 20 anos atrás eu formei essa ONG chamada Parceiros Educação. Eu vi falei assim, poxa, eu quero devolver, e fui analisar várias coisas, o que eu podia fazer para devolver de uma forma eficiente, né, para a sociedade. E aí eu conheci um programa do Jaime Garfinkel, que ele fazia um programa de adoção de escolas públicas em Paraisópolis. Eu falei, poxa, isso aqui faz sentido. Porque o Estado gasta alguns milhões numa escola e eles gastavam uma fração disso e transformava aquela escola num investimento melhor. Eu falei, poxa, isso aqui é legal. Fiquei um ano analisando o projeto do Jaime e tudo mais. E falei, poxa, acho que isso aqui não só é legal, como dá para escalar. E aí eu comecei com uma escola. Ou seja, a gente entra na escola... Se o diretor quisesse, só com beneplácito e a aquiescência e a vontade do diretor de nos ter lá para ajudá-lo a melhorar aquela escola. E a gente foca em 4 pilares, né? O primeiro pilar é na gestão, para melhorar a gestão da escola. O segundo pilar, que é o que mais tem impacto, que é na formação pedagógica dos professores, do coordenador pedagógico e dos próprios diretores também, focar mais no pedagógico. A terceira, que era muito importante no início, em 2004, era a parte de infraestrutura. Hoje representa, sei lá, 5% do investimento que a gente gasta nas escolas. E quarto pilar, que é o mais difícil, é a inserção da escola na comunidade. Como atrair a comunidade para a escola, porque o nosso projeto, a gente fica 4, 5, 6 anos numa escola, mas a ideia é desmamar a escola para que ela tenha uma vida própria e na sequência. E aí é que a sociedade em volta, a comunidade, assuma o papel do parceiro. Então, nós começamos com uma escola em 2004, depois convenci um amigo meu também a adotar uma escola, o Moise Politi, não sei se você conhece. Daí convenci a Ana Diniz, também outra amiga. Daí eu não tinha mais amigos, tinha umas 20, 30 escolas, eu falei, não tem mais um. Aí nós começamos, de fato, a institucionalizar o mesmo processo. E hoje nós estamos com 600 escolas. A gente passou de fazer apoio de parcerias, não só com escolas, depois nós fomos fazer parceria com diretorias regionais da Secretaria Estadual e com municípios. E hoje nós somos com 600 escolas, 602 escolas. Só para quem está ouvindo a gente ter uma dimensão disso, se a Parceiros fosse uma rede privada de escolas hoje, seria assim, com o pé nas costas, a maior do mundo. Mas do Brasil. No mundo também não. Acho que o Salta hoje com 150 mil alunos, hoje já é a maior do mundo. Vocês com certeza... É verdade, nós estamos com 400 mil alunos. Seria um colosso. 400 mil alunos no programa hoje. Incrível, Jair. É um baita. A gente não faz... Mas, de novo, só para colocar, a gente não faz a gestão dessas escolas. A gente apoia as secretarias municipais e estaduais e os diretores das respectivas escolas na gestão dessas escolas. O grosso dos recursos, a grande maioria dos recursos, quase a totalidade dos recursos vem do Estado. O que a gente faz com o nosso investimento é potencializar o investimento do Estado, torná-lo um pouco melhor. Interessante, é muito inspiradora essa passagem. E fazendo um paralelo com o seu lado empreendedor, que sempre trouxe coisa nova para o Brasil, como é que foi essa visão na hora de se mergulhar num setor tão regulado quanto o nosso? Eu acredito... eu acho que ele é regulado por uma razão, e acho que é válida essa razão. Quer dizer, você tem, no setor público, principalmente, você
tem que estabelecer determinadas normas de como atuar e como o setor deve se regular para você ter uma certa equidade entre as escolas, principalmente nos mesmos municípios, no mesmo estado. E eu acho que, como tudo na vida, eu trabalhei em banco, que é também ultra regulado, trabalhei em setor de tecnologia, que também tem uma regulação importante. Então, não foi uma coisa que me afetou muito. Eu acho que você tem que se adaptar à regulamentação, se adaptar à forma de trabalhar, e foi o que a gente fez bastante na Parceiros ao longo desses 19 anos. Interessante. E Jair, eu lembro que alguns anos atrás você fez um site visit super bacana na China. Sim. E você teve a oportunidade de ver de perto vários modelos. O quão na frente você acha que eles de fato estão na plataforma de educação, empregabilidade e produtividade? É que tem várias Chinas, Danilo. Bom ponto. Se você for para Xangai, Pequim e tal, você vê umas escolas ultra bem estruturadas, com professores bem remunerados, de acordo com o padrão deles lá. Macau teve alguns anos que fez Macau também. Então, nos grandes centros, você tem uma educação de primeira com investimento bastante relevante em per capita e você vê da própria infraestrutura também. Agora, se você vai para o interior da China, se for para uma escola rural, a qualidade da educação é bastante questionável. Inclusive, não se tem dados sobre a qualidade da educação no setor rural na China. Então, o que a gente conhece, que aparece nos gráficos da OCDE e tudo mais, são Xangai, Hong Kong, Macau, Pequim, as grandes cidades. Que é o que eles mostram pra gente. Inclusive. Como se a gente pegasse Sobral e transformasse numa província, né? Vamos lá, todo mundo só vai para Sobral. Mas o que eles têm lá, eles têm bastante, tem um foco em tecnologia razoável, principalmente nos últimos 10 anos, mas o que eles têm lá é um básico muito, muito bem estruturado, ou seja, materiais estruturados, um professor bem formado, e tem as crianças lá têm uma disciplina bastante diferente daquelas do mundo ocidental também. E existe um sistema muito construído de fazer seleções ao longo da vida do aluno. Então, o aluno é levado, e os pais também são levados a insistir muito na educação do garoto, porque da menina, porque se ele não for bem, se ele não passar nos determinados testes, ele tem o mundo dele vai para um outro caminho. Então, ele tem filtros ao longo de todo o processo chinês, o que a gente não quer ter aqui necessariamente no Brasil. Então, não necessariamente todos os garotos terminam o ensino médio na China. Não todos, muito poucos vão para o ensino superior também. Então, tem um processo de filtragem ao longo desse processo da China. Então, não necessariamente é aplicável ao que a gente quer aqui no Brasil. Super interessante. Além do que, deixa eu contar outra coisa também. A gente viu também, a gente visitou várias empresas de EdTech, de tecnologia. E é curioso, porque a gente ia no centro deles, via lá, eles vendiam, tinha os PowerPoints disso, daquilo, vendia isso aqui. Depois a gente ia na própria escola e ver o dia a dia da coisa. O que contava mesmo era o professor, a lousa e a garotada lá, sabe, estudando com vontade. Então, mesmo na China, essa revolução tecnológica ainda não, pelo menos quando eu fui lá em 2019, não estava assim tanto à flor da pele. Não vi agora, depois pós-pandemia, mas eu acredito que, de fato, o que a gente viu pela pandemia, o que conta mesmo é um bom professor, um bom material escolar, uma boa avaliação, e a questão da tecnologia ainda não resolve, não é um substituto para tudo isso. Tem outro tema que tem me preocupado bastante, Jair, e a gente tem visto isso como uma tendência global, que é o ensino superior não entregando mais a mesma capacidade de ascensão social e acréscimo de renda que a gente via 20 anos atrás. Então, a economia 5G e a digitalização, acho que a pandemia também cumpriu um papel de acelerar essa tendência a nível global. E o que a gente está percebendo hoje, primeiro, das diversas profissões para um jovem recém-formado, várias hoje não dependem mais de ensino superior. As principais companhias do mundo não exigindo mais diploma para contratar, quando você vai ver Netflix, Spotify,
SpaceX, mesmo a Apple, tem até um discurso lindíssimo do Tim Cook, dizendo que não vai mais exigir diploma para contratar, etc. E eu fico me pensando, a partir do momento que até o Guilherme Lichan fez aquele estudo maravilhoso da correlação do primeiro quartil do PISA e o quanto eles apostam em ensino técnico, dado que o ensino básico não vai desaparecer, agora o ensino superior pode ser relativizado, será que o profissionalizante, o EPT, técnico profissionalizante tecnológico, será que isso pode se transformar na nova universidade? Sim, a resposta é sim, mas deixa eu até te dar uma contextualização. Os Estados Unidos passou por isso nos primeiros 70, 80 anos do século passado. Então, onde muitos foram levados a fazer college degrees, lá, principalmente depois da Segunda Guerra, ele teve um movimento muito grande de você aumentar o nível de escolaridade dos alunos e da população em geral. E durante até os anos 70, 80, o college degree, o ensino superior, foi o que eles chamavam de great equalizer, o grande equalizador. E, de fato, levou uma produtividade maior e, de fato, levou a ter um incremento salarial importante para aqueles alunos. O que aconteceu depois da década de 70? Tem um estudo maravilhoso de um tal de Raj Chetty. Raj Chetty, anota esse nome, Daniel, ele vai ser prêmio Nobel, ele deve ter uns 40 e poucos anos, ele foi de Stanford, hoje trabalha em Harvard, ele é um pesquisador de economia da educação em Harvard. Ele fez um estudo com 3 milhões de CPFs, alguma coisa assim, e analisando justamente qual o valor agregado do college degree, do ensino superior nos Estados Unidos. E ele viu exatamente isso que você está colocando, que é um fator mais recente aqui no Brasil, mas que lá nos Estados Unidos já ocorre desde a década de 80. Então, onde a conta dele, inclusive, é que se você trouxer a valor presente o custo da faculdade que você faz nos Estados Unidos, sendo ela de um ensino, sabe, de uma qualidade média, é negativo. Ou seja, o garoto vai gastar mais tendo college degree nos Estados Unidos e vai perder 4 anos de renda. Se ele não tivesse feito aquele college, ele teria uma renda maior ao longo da vida dele. A exceção são as grandes faculdades do topo, os Ivy Leagues e as melhores faculdades dos Estados Unidos. Sim. Essas agregam valor e vão continuar agregando. Vão continuar agregando. Porque aí você tem um nível de empregabilidade, o social network e tudo mais. Mas também o embaixo, os city colleges, que são as nossas escolas técnicas, também agregam valor no salário, na remuneração de vida do sujeito. Ou seja, então, o que ele falou, que é muito interessante, é que aquele meião lá, que aqueles 70% dos colleges lá, não tem esse efeito agregador na renda da população. Ele comprovou isso. O que a gente está começando a ver aqui ainda no Brasil. Acho que não ocorreu ainda no Brasil. Por que aconteceu isso nos Estados Unidos? Você tem o que eles chamam um fator do diploma dilution, diluição do diploma. Ou seja, tem tanta gente com diploma que não necessariamente vale. O segundo é que, como você mencionou, na economia, na indústria 4.0 e tudo, hoje, você estudar 4, 5 anos para ganhar determinadas skills, habilidades, que você não sabe se vai usar elas ou não ao final. Você não sabe qual vai ser a demanda da empresa, a demanda da sociedade para isso. Então, é interessante esse aspecto que está começando a surgir aqui no Brasil. E a solução, de fato, é o ensino técnico. Ou o ensino técnico concomitante, que a gente chama, que é junto com o ensino médio, ou o ensino técnico pós-médio. E eu acho que essa é uma tendência gigante. No Brasil, você sabe, eu já vi estatísticas que mostram que, sei lá, só 8% a 11% dos egressos do ensino médio fazem o técnico. Enquanto na América Latina é 30%, na Europa é 50%, 55%. Na Croácia bateu 70% ontem no Education Excellence. 70% que 70%. faz. Então. Inacreditável. Então, aqui no Brasil é 10%, sei lá. Tem vários números que a gente vê aí de 8% a 11%, que seja. Agora, esse estudo já aí... Só para colocar. Então, o que está começando agora, com muita força, e São Paulo está uma liderança nesse processo, é esse ensino técnico integrado com o médio.
E isso, casado com escola hiperintegral, tem uma eficácia maravilhosa. Super focado no usuário, né? Para a experiência enquanto estudante, é muito mais amigável. Você dá uma certa tangibilidade porque o cara está aprendendo, mesmo no propedêutico. O propedêutico é a parte, a formação geral básica, português, matemática, língua, geografia e tal. Se você tem um técnico ligado a isso, você dá mais tangibilidade, porque agora eu estou aprendendo essa matemática para isso, para uma questão mais prática que eu vou ter aqui, que eu preciso saber para fazer, para além de Excel, para fazer esse trabalho aqui que eu quero fazer de programação, ou de turismo, ou de qualquer coisa que vá dar para ele uma empregabilidade ao ele sair do técnico. Isso está começando no Brasil com uma força grande. Acho que São Paulo foi pioneiro nesse processo, com o novo TEC integrado, a rede estadual. A Tabata Amaral fez um golaço agora recentemente, né? Sim, com a nova lei. Sim, acho que foi muito bom. E a gente ainda vai ver os benefícios dessa lei, mas acho que São Paulo começou nesse processo e estamos vendo vários estados já também seguindo esse processo de você fazer o técnico integrado com o ensino médio. O problema que você tem é que a base cognitiva mesmo dos alunos ainda do ensino médio, ou seja, quanto que eles realmente sabem de português e matemática, ainda é um entrave para você ter uma formação melhor técnica para o aluno, porque ele precisa saber o básico, pelo menos de português, matemática, sei lá, língua. Então, acho que essa questão tem que caminhar de uma forma conjunta, ou seja, melhorar o propedêutico e, com isso, você também acrescentar o técnico e dar para o garoto uma visão mais, ou para a menina, uma visão mais forte do que, mais próxima do mercado de trabalho que ele vai ter. Super. Eu estava até conversando com a Maria Helena esses dias sobre todo o desafio que a gente está tendo agora, né, de propor uma nova regulação e toda a equipe de trabalho que está propondo uma nova proposta que eu acho que está fazendo um trabalho fantástico. E a gente falou muito disso, porque no final a gente chama de ensino técnico e às vezes tem aquela imagem do macacão azul, aquela coisa. Se a gente der um banho de loja e olhar sob uma perspectiva mais ampla, bootcamp é um ensino técnico. O lifelong learning é um ensino técnico. Ciência de dados é um ensino técnico. Um engenheiro de cibersegurança, na verdade, ele está estudando um ensino técnico. Então, técnico é tech. Técnico é inovação, técnico é dados. Nada mais sofisticado. Tem uma visão um pouco negativa aqui no Injustamente, Brasil, né? Super injusta. E principalmente o técnico ligado à indústria, que o Senai fez muitos anos, que faz ainda, é muito bom. E você forma as pessoas. E nada preclui do garoto, da menina, ir para o técnico e depois seguir para a faculdade, fazer uma evolução, fazer um ensino superior pós o técnico. Eu acho que, aliás, é muito comum hoje, a idade média, acho que, do ensino superior no Brasil por volta dos 20 e poucos anos. Ou seja, ninguém sai, tem poucos que saem direto, só uma elite que sai direto do ensino médio que vai para a faculdade, mas muitos trabalham no meio campo e fazem uma faculdade depois. E entre fazer uma faculdade EAD, de direito, né? Eu sou advogado, então advogado pode falar mal de advogado, mas a gente não precisa mais de tanto advogado no Brasil. Para ter um diploma, por EAD, onde que a gente chama de eficácia, né? Onde o aluno aprende muito pouco, não sai de lá treinado, e um ensino técnico de qualidade, onde ele aprende um ofício, poxa, é muito melhor o segundo do que um diploma de economia, ou de direito, ou mesmo de administração, onde ele não tenha, de fato, não tem aquele conhecimento básico e prático do onde ele vai aplicar. Sabe uma coisa interessante? Eu tive uma experiência distribuindo educação básica para a classe média no Brasil. Criei a primeira rede de escolas low cost, particular. Lembro. E uma coisa que eu aprendi como mantenedor é que o marketing, a maneira como você conta, o tom de voz com que você propõe um produto educacional faz diferença, principalmente num país como o nosso. E eu comecei a ficar muito intrigado de uns tempos para cá de por que a penetração do técnico no Brasil era tão baixa. Sim. Tinha toda essa questão acadêmica, curricular, porque na Alemanha, porque na Suíça, porque na Croácia, ok, mas essa é a resposta fácil. Por que lá a penetração é tão alta e por que aqui a penetração é tão baixa? E uma coisa, depois de mergulhar bastante nesse assunto, me chamou muita atenção.
Nesses países, os filhos da classe A vão para o ensino técnico. E isso propõe o efeito Zara. Né? Por que a Zara é um sucesso em qualquer lugar do mundo? Porque você olha para cima e desce. Você tem um produto que é usado pelo CEO da empresa que você trabalha, mas o ticket é acessível para você. Isso quando você está falando de baixa e média renda, causa o desejo do consumo. Aspiracional, você tá falando. Como, infelizmente, a capacidade técnica de uma família de baixa renda em avaliar o desempenho acadêmico de uma instituição é muito baixo, as referências que você tem, muitas vezes, são mais sociais do que propriamente acadêmicas. E, nesse sentido, uma coisa que acontece nesses países mais maduros é a classe A, ao frequentar o ensino técnico, passa uma mensagem muito forte. E eu acho que no Brasil, se a gente fizesse um trabalho coordenado, sociedade, empresários, reguladores, se a gente se unisse e passasse de uma maneira muito alinhada entre todos os nossos canais de comunicação, fizesse um bom plano institucional para o ensino técnico, eu acho que, principalmente aí fazendo um gancho com outra coisa que tem me preocupado muito, Jair, que é esse bônus demográfico que a gente está perdendo. Né? A gente está vendo uma pirâmide etária inverter no Brasil, uma tendência potencial disso acontecer, real. Nenhum país na história conseguiu varar a barreira do subdesenvolvimento sendo um país idoso. A gente está ouvindo muito isso. E o simples fato de ser um país idoso com uma classe média, com uma classe jovem minoritária, já é difícil da conta fechar. Se a gente acrescentar o fato do jovem hoje no Brasil estar desanimado, né? 1/4 não está nem estudando e nem trabalhando. A média dos países da OCDE é 14%. A gente está muito acima, quase o dobro. E, ao mesmo tempo, a nossa proposta formal de educação e empregabilidade está completamente desconectada da ótica do próprio cliente. Nesse sentido, uma coisa que eu tenho pensado é, se esse projeto do ensino técnico não der certo, talvez a gente possa até ter um risco sistêmico no Brasil em 15 anos. Então é uma coisa muito séria, muito importante que o ensino técnico dê certo no Brasil. Eu acho que é tanto do ponto de vista de política pública quanto social e até meio cívica, é muito importante. A sociedade inteira tem que se unir para fazer o ensino técnico funcionar. Acho que é muito importante. Só aquele disclaimer que você colocou, eu sou sócio da Pros Educação e sou operating partner lá. Sou no conselho, não estou no dia a dia. Quem toca é um time super bom lá da Pros, e o nosso projeto é justamente consolidar escolas técnicas no Brasil. Inclusive, inteiro. Todas as nossas escolas que estão... A gente tem escolas em 25 estados do Brasil hoje e todo dia escolas ligam pra gente pedindo referência de algum produto bom de ensino técnico para elas distribuírem e tal. Fica aí a dica, gente. Não, e o nosso foco é muito de ter qualidade. Eu me lembro quando eu entrei lá, a gente definiu com o CEO, eu e ele, a gente falou, temos 3 KPIs que a gente vai olhar, 3 índices que a gente olha melhor. Um é se o que a gente está agregando ao produto aumenta a empregabilidade do garoto. Sabe? Esse é o ponto mais importante. Porque não adianta você fazer, dar uma aula, dar um curso, o cara não tem emprego, opa, já é complicado. Segundo, é escalável, porque a gente não quer fazer uma coisa de nicho, a gente quer fazer uma coisa grande, e então tem que ser escalável. E o terceiro é que tem margem. Precisa ter margem para uma empresa se sustentar. Opa. Então você não pode fazer uma coisa, puxa, legal, não é necessariamente uma ONG. É um investimento de impacto, super, porque a gente de fato está preocupado com esses nenéns, de fato está preocupado com essa garotada, e estamos preocupados em dar emprego para eles. Então, esse é o mantra da Pros que a gente definiu. E, nisso, o foco que a gente tem dado nos últimos anos é muito da qualidade do produto. Porque a gente comprou algumas empresas que já tinham aí 10, 20 anos, sei lá. Mas a gente está consolidando essas empresas, já consolidamos essas empresas, estão abrindo novas unidades, mas o foco maior nosso agora tem sido em melhorar a qualidade do produto, da entrega para os alunos. E isso implica muito de você não só melhorar a formação deles na parte técnica, mas também a formação deles para o mundo de trabalho. Porque muitos deles não têm uma referência de um cara que trabalha, sabe como é que faz uma entrevista, como é que faz um CV, como é que você lida no dia a dia na escola. Então, esse é o tipo de coisa que a gente está cada vez mais melhorando. Como é que conversa no Slack, como é que é? Mas a grande dificuldade que a gente vê aqui, Danilo, no Brasil, cara, é que, ao contrário na Europa, você tem uma ligação entre a empresa e as indústrias muito forte.
Eu me lembro, sabe, o esquiar, sei lá o que, tem o instrutor de esqui, ele normalmente vários deles eram esse tipo técnico de elevador e estavam lá no fim de semana fazendo um bico de instrução de esqui. O summer job dele lá, job era esse, o winter job dele era esse, entendeu? E, era curioso esse negócio. Você vai na Suíça, na Alemanha, 60% dos garotos que saem vão para a escola técnica, mas isso integrado com a indústria. Então, um grande salto seria de você, de fato, unir a questão do jovem aprendiz, por exemplo, com o ensino integral, com o ensino técnico. Mas, para isso, como a gente tem um país super desigual e tem eles vivem em famílias que precisam, às vezes, da renda desse rapaz, ou mesmo o garoto quer, eu falo garoto no sentido geral aqui, agora tem que falar garoto, menino, garoto e tal, mas eles querem um dinheiro extra para comprar um tênis e tudo mais. De fato mesmo, quem precisa trabalhar é tipo... Saiu uma análise do Todos para a Educação há pouco tempo, que é assim, 5%, 6% da população que está lá no ensino médio. O grosso dos outros alunos que querem trabalhar também, mas eles querem para ter uma renda própria, para ir no cinema, legítimo. Consumir cultura, assim. Porque eles também não têm um pai que dá uma mesada adequada, não uma mesada que eles querem para as necessidades que eles acham que têm. Então, é super importante você trazer esse jovem para o mercado de trabalho, dando a eles uma educação integral e, eventualmente, o governo complementando com determinada bolsa. Porque é difícil as empresas empregarem esses rapazes, essas meninas, porque eles têm dificuldade de fato, assumir, não tem uma estrutura para isso, como tem na Europa. E aí, então, esse incentivo do governo de fazer um bônus, pagar um pouquinho, passar um pouquinho de renda para os garotos nessa fase, eu acho que teria um impacto significativo. E existem estudos, existem intenções, existem projetos, inclusive no plano de governo do próprio governador Tarcísio tem isso, está incluído lá. Super importante, Jair. Qual que é o seu grande propósito de vida atual? Então, eu acho que eu estou nessa fase um pouco pós-profissional, pós-vida, pós-me provar profissionalmente e tal. Eu ainda tenho alguns desafios legais, que é a Casa Saber e a própria PROS, mas, do ponto de vista pessoal mesmo, o que mais me motiva é tentar mudar, transformar a educação pública de São Paulo. Sabe, eu acho que eu não tenho a capacidade nem o tamanho para resolver do Brasil, mas São Paulo já é gigante. E já tem uma certa presunção eu falar que eu estou apoiando, ajudando na transformação da educação de São Paulo. E, de fato, eu sou uma das 40 mil peças nesse processo, mas me é muito gratificante. Meu projeto pessoal justamente é isso. Eu trabalhar em apoiar a transformação da educação pública de São Paulo. E eu acho, a maneira mais importante, é que é possível hoje. E a gente está numa janela histórica nesse sentido. São Paulo tem o mesmo PIB per capita do Chile. Teoricamente, deveria ter o mesmo PIB, o mesmo sistema educacional do Chile. Não tem. Nós estamos aí 50, 60 pontos atrás do PISA. Para quem não entende, o PISA é uma forma de uma avaliação que a OCDE faz em mais de 70 países e tal. E a gente está bastante atrás do Chile. 60 pontos é quase 1 a 2 anos a menos de escolaridade, quase. E hoje, mas ao contrário do 10 anos atrás, hoje existe um certo consenso do que precisa ser feito para você transformar a educação de uma determinada rede grande como a de São Paulo. O primeiro documento nessa linha, acho que foi em 2018, que o Todos pela Educação fez, que chama Educação Já. Aliás, quem quiser conhecer o problema da educação no Brasil, é quase um mestrado de educação no Brasil, os desafios e soluções, tem o Educação Já de 2018 e o Educação Já de 2022. É muito bom mesmo. É muito bom. Eu sou um dos, 30 pessoas que participaram da elaboração. O Todos fez um trabalho maravilhoso e é um documento histórico. Eu acho que o último documento igual a esse foi de 32, naquele manifesto dos pioneiros lá,
eu li outro dia esse manifesto Pioneiros sobre educação pública no Brasil, e se a gente tivesse seguido o que eles falaram ali, a gente teria uma educação totalmente diferente. Já se falava em período integral naquela época? Já falava em período integral. Anísio Teixeira falava em período integral. Sim, senhor. Então, é um caminho bom. Mas isso foi feito. E o que a gente fez no ano passado é que nós reunimos todas as organizações do terceiro setor ligadas à educação aqui em São Paulo, e a gente fez um documento parecido, junto com todos, junto com a Falcone, e junto com todas essas organizações. Foram mais de 40 organizações, um trabalho feito de vários workshops, várias redações, várias mãos redigindo e tal. A gente fez uma educação já para São Paulo, que chama Frente pela Educação Paulista. E a gente fez um documento de referência que define basicamente nos vários eixos o que precisa fazer em termos de gestão, o que precisa fazer em termos de tecnologia, o que precisa fazer em termos de ensino médio, de anos finais, de anos iniciais, o que precisa fazer em termos de esportes até. A gente tem 11 eixos que a gente trabalhou e a gente definiu lá as atividades prioritárias, as iniciativas prioritárias e secundárias para a gente chegar, para São Paulo alcançar até 2040 ser o melhor sistema de ensino da América Latina. E isso impactou vários planos de governo, inclusive do governador atual. O plano de governo do governador atual carrega muito dessa influência desse trabalho que foi feito. Então, hoje, a gente está nesse movimento histórico que tem um consenso para fazer. Então, eu acredito que, de fato, se a sociedade civil se unir e o governo tiver essa abertura para trabalhar, e está tendo, acho que uma abertura boa, não só do Estado, como dos municípios, para trabalhar essa pauta que é baseada em evidência, que não é baseada em achismos, que não tem ideologia. Se a gente trabalhar essa pauta bem, eu acho que a gente consegue chegar lá. Então, esse é o meu propósito de vida hoje, é o que me motiva bastante, e eu acho tem um certo otimismo realista que isso possa acontecer. Então você tem um propósito que é transformar São Paulo na principal educação da América Latina. Tem o propósito de ajudar a apoiar essa transformação. Não acho de forma nenhuma que nem a parceiros, nem ninguém, nem eu já, nem isso não acontece sozinho. Pelo contrário, aliás, eu quero até ressaltar aqui. Isso só vai acontecer quando nós tivermos professores na ponta, de fato motivados e bem estruturados e bem formados para fazer. Sem esses professores, o resto tudo, a literatura mundial é assim, muito clara com relação a isso. O que ensina mesmo é a qualidade do professor. Então, o que a gente tem que fazer é apoiar governo e sociedade, apoiar esses professores a darem uma boa aula e os alunos a aprenderem. Pessoal, isso aqui é tão inspirador, é tão louvável a missão. Queria provocar aqui todo mundo que estiver ouvindo esse podcast, estiver no momento de transição de carreira, gente boa, trainee, gente que está saindo da faculdade, todo mundo que tem a barra alta e está pensando em fazer alguma coisa fora da caixa, não deixe de procurar a Parceiros pela Educação, não deixe de considerar o setor de educação básica. Vocês têm, a partir de hoje, uma embaixada. Acho que o Jair está construindo essa embaixada para gente boa, que tem um sonho grande também. Então, não deixem de considerar, que nem a gente considera banco, que nem a gente considera consultoria, que nem a gente considera empreender. Eu acho que tem aqui uma embaixada super legal. Não deixem de procurar e aplicar na Parceiros da Educação. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Opa, já? Queria agradecer, em nome do EducBank, pela sua participação, por ter arranjado tempo, Jair. Mas vamos pro Pinga Fogo? Vamos, até fiz uma colinha aqui pro seu Pinga Fogo. Costuma ser polêmico o nosso Pinga Fogo, né, Marcos? Jair, se você pudesse almoçar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Eu almoçaria com o Ben Franklin. Por quê? Benjamin Franklin. Eu não sei se eu li Essa eu vou gostar de ouvir. Li a autobiografia dele, li a biografia dele e recentemente até vi um documentário sobre ele. Além de ser um cara brilhante em várias áreas, né? Ele era um grande cientista, um grande inventor e tal. Sabe, ele com no Lightning, sabe, luz e tudo mais, energia, que ele trabalhou bastante, mas inventou várias coisas. Eu não vou lembrar agora, mas tem inventor de várias coisas que são práticas até hoje, para-raio, entre elas e tudo mais. E, além disso, ele foi um grande estadista, foi um grande diplomata. Mas o curioso, você pega, ele foi para a
da Revolução Americana, e o apoio da francês foi fundamental. Da independência, né? Da independência. E foi fundamental o apoio francês para eles conseguirem se separar da Inglaterra e tal, caramba. Mas quando ele estava lá, ele era o grande entertainer, assim, e tinha... Ele era convidado para todos os almoços, porque era um cara divertido, era um cara com uma cultura eclética e, além de tudo, então era um cara inteligente e divertido ao mesmo tempo. Então, porque, às vezes você pega um cara meio chato, só fala de uma coisa, não. Ele era super eclético, isso que me atraiu no Ben Franklin. É uma boa visão mesmo, super legal. Eu não conhecia, eu vou até inclusive anotar a biografia dele para ler. O Isaacson, mesmo que fez agora do Elon Musk, fez o dele. Super legal. Acho maravilhosa a biografia do Ben Franklin. Super legal. Jair, se você pudesse escolher uma única habilidade, só uma, para a próxima geração, qual seria? Curiosidade. Curiosidade. Por quê, Jair? Porque eu acho que isso é uma habilidade socioemocional que pode ser desenvolvida. E se o sujeito é curioso, ele passa... Se ele tem essa vontade de aprender, ele passa a absorver mais, ele passa a crescer mais, ele está aberto a novos conhecimentos, ele tem a Carol Dweck fala no mindset, né, de open mindset, um growth mindset, né, um mindset de crescimento. Acho que curiosidade, para ter um só... E no mundo cada vez mais orientado por AI, poxa... Cada vez mais orientado por informação, você tem que ter... Se você tem curiosidade, você vai mais longe. Jair, o que você faz para lidar com estresse? Eu já tive muito estresse quando eu fui executivo CEO de empresa durante 30 anos. Né? De 3 anos para cá é que eu não tenho mais função executiva. Então, tem um rapaz lá que toca a parte de educação, que o Rafa tem 42 anos, poli, ótimo, está tocando. Lá na Prosa, o Edu, que tem 40 e poucos anos também. Na Casa do Saber tem um rapaz também ótimo, 30 anos, que toca a Casa do Saber. Então, eu não tenho mais essa função executiva. Isso que dá o estresse. Você tem ainda, né? Você acorda todo dia de manhã, por maior que seja, que o Edu Bank esteja ainda, você tem, fala assim, poxa, eu preciso alimentar todo aquele povo. Você tem um estresse estrutural. Então, o meu nível de estresse hoje é bem menor do que eu tive ao longo desses anos. O que eu fazia? Bom, eu sempre meditei, cara. Eu sempre, minha família, meus pais e meu pai, principalmente... levou a gente com 18 anos para um curso de meditação transcendental e desde aquele tempo, com alguns hiatos, eu medito. Então, hoje, para mim, eu acordo mais cedo, fico pelo menos uns 20 minutos fazendo uma meditação. Para mim, é um dos momentos mais prazerosos e mais criativos do meu dia, inclusive. Acho que esse é um aspecto. O outro é ter alguns instrumentos para você combater o estresse e tomadas de decisão. Eu aprendi isso há uns 20 anos, Daniel, não sei se você sabe disso, mas quando você está numa situação muito complicada, cara, não é eu que inventei isso, tem uma literatura que fala, você tem que ver qual que é o pior cenário possível. Assim, o que pode acontecer no pior cenário? Boa perspectiva. Daí você vai ver que aquele pior cenário não é tão ruim assim, sabe? Pode ser para alguns, mas assim, não é tão ruim como você imaginava. Então, aquele é o plano D. Então, você tem que ter um plano A, B, C, D, e com isso você fica mais tranquilo para resolver seus desafios. Eu tive muitos, eu não tive poucos, não. Você fica lendo a minha biografia e fala, que legal, parece até que acerta tudo A gente não vê os tombos, né? Muito tombo e nada linear, né? Sempre tem um processo de altos e baixos. Aí, gente, eu acho que é uma boa dica para todos os gestores educacionais que estão ouvindo. Por mais complexo e difícil que possa parecer o problema, fragmentar o pior cenário possível te ajuda a entender o que pior pode acontecer. Acho que é uma boa. Te ajuda a aliviar, que você vai ver que não é também o fim do mundo. Isso te dá uma certa paz de tranquilidade para você, de fato, enfrentar o problema que você está resolvendo ali. Você vai ver, poxa, você não fica desesperado, esse é o ponto. E com isso, seu estresse reduz. Reduzindo seu estresse, sua capacidade de execução melhora pra caramba. Jair, se você pudesse dar um conselho pro Jair de 30 anos atrás... Você não vai perguntar da série?
Tinha lá na sua listinha. Então, né? Um livro, um filme ou série. Você falou da biografia, eu achei que... Mas manda bala. Eu ia fazer uma propaganda aqui da Casa Saber. Verdade. Assista um curso da Casa Saber no início da férias. A Casa Saber já é uma plataforma digital com 250 cursos, está maravilhosa. Boa dica, eu vou assistir. E tem lá... Eu assisti agora um curso sobre Dom Pedro I, que eu falei, nossa, eu não sabia que Dom Pedro era tudo isso. E, sabe, me deu uma outra perspectiva, outra do Império Britânico também. Parecia uma visão bem diferente, mais moderna do Império Britânico. Ou de filosofia, ou de psicanálise, que tem muita coisa lá também. Pô, super dica para as nossas escolas aí, gente. Currículo, extra classe, interdisciplinariedade. Olhar para as câmeras. Super dica. E Casa do Saber, se tá lá é porque é bom. Então, super recomendo. Fala. Se você pudesse dar um conselho pro Jair de 30 anos atrás, o que você falaria? O que eu falaria? Quem sabe de eu ter 30 anos atrás, quem sabe eu ter aprendido mais, investido mais em conhecer mais filosofia do que eu conheci. Eu vinha realmente estudar mais filosofia depois dos 40. Né? Quando eu estava na década nos 20, nos 30, eu lia que era Jack Welch, eu lia esses livros de business e tal, e muito focado só em business, e não estava me preparando, aumentando meu repertório como pessoa, como indivíduo. Eu acho que isso eu vinha fazer mais tarde. Então, eu teria começado mais cedo a estudar, estudar filosofia grega, estudar filosofia contemporânea, filosofia moderna, que isso ajuda você a entender o mundo de uma forma muito melhor e ajuda a te entender também melhor. E você acha que, paradoxalmente, isso teria te feito um gestor melhor também? Eu acho que sim, com certeza. Acho que com certeza, inclusive no sentido de relações humanas, principalmente. Porque você passa a entender o indivíduo melhor, você passa a entender, inclusive, as motivações do indivíduo. Então, eu seria um CEO muito mais consciente do que eu fui no início da minha carreira. No início da minha carreira, eu era um CEO bastante bravo. E muito exigente. Pô, se eu for 1% disso aí, tô feliz já, gente. Jair, foi um prazer. Super inspirador, super legal. Obrigado. É um prazer estar aqui. Um abraço. Obrigado, Danilo.